Compreendemos a história da humanidade de forma errada. É isso que o filósofo Wilhelm Flusser vai dizer no seu texto A Fábrica, do livro O Mundo Codificado. E aqui a gente vai continuar a série de vídeos no canal em que eu vou estar comentando, estudando junto o livro O Mundo Codificado. Nesse capítulo do livro, Flusser vai começar dizendo que a noção do ser humano como o Homo sapiens sapiens, o hominídeo que sabe, não é muito correta. Ele vai questionar essa ideia e vai dizer que apenas o saber como aquilo que nos distingue dos outros hominídeos talvez não seja por aí. Ele vai dizer, na realidade, que o que distingue o ser humano dos outros hominídeos é a noção da ferramenta, da fabricação. Então ele vai falar que nós somos o Homo Faber, aquele que fabrica, né? E aqui eu concordo bastante com o Flusser, que se a gente pensar aonde estamos hoje. Aqui no local onde estou gravando esse vídeo, eu estou praticamente rodeado de coisas fabricadas. Minha blusa é fabricada, esse livro foi fabricado, essa câmera foi fabricada, prateleira, parede, tudo. Tudo ao meu redor foi passado por uma fábrica, provavelmente por um processo de produção, né? Então, olhar para a história da humanidade a partir da história da fabricação é muito interessante. E é esse olhar, essa guinada que o Flusser vai fazer nesse texto. Olhar para a história da humanidade como a história da fabricação. E aí ele vai começar apontando que houve algumas transições. Inicialmente o ser humano ele utilizava as mãos como ferramenta para a construção, para a fabricação. E houve a transição do uso das mãos para o uso de uma ferramenta física. Aí vai acontecer a primeira revolução industrial, em que o ser humano estava na natureza e vai ser imerso na cultura, onde ele vai fabricar objetos, onde ele vai construir, enfim. E a partir daí a história da humanidade segue, né, até o momento em que ocorre a segunda revolução industrial, onde o ser humano ele vai não mais utilizar ferramentas, mas sim máquinas. E aqui é muito crítico esse momento, porque com o uso da ferramenta, o ser humano ele é a constante, né? Ele é o protagonista, a ferramenta é a variável. Ele utiliza várias ferramentas para criar, construir. O alfaiate utiliza suas ferramentas para construir suas roupas, o carpinteiro, enfim, as ferramentas para construir em madeira. Mas com a fábrica a situação muda. A máquina se torna a constante e o ser humano se torna a variável, né? A máquina está lá para produzir. O ser humano ele controla a máquina, mas se ele ficar doente, se ele morrer, a máquina continua lá na fábrica para produzir. E aqui é um momento onde, se da transição do uso das mãos para a ferramenta, o ser humano sai da cultura, sai da natureza e entra na cultura, aqui o ser humano sai da cultura e fica apartado, praticamente inerte. É um momento então de extensão, um momento crítico em que o Flusser vai falar sobre a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. Aqui eu vou trazer uma citação onde ele vai dizer um pouco sobre as fábricas, né? Que é esse momento da segunda Revolução Industrial. As fábricas são lugares em que os homens se tornam cada vez menos naturais e cada vez mais artificiais, precisamente pelo fato de que as coisas convertidas, transformadas, ou seja, o produto fabricado, reagem à investida do homem. Um sapateiro não faz unicamente sapatos de couro, mas também, por meio de sua atividade, faz de si mesmo um sapateiro. E aqui ele vai falar dessa relação homem-técnica, homem-máquina, né? Mas vai haver uma outra revolução, que aí é a transição do uso da máquina para o uso de aparelhos eletrônicos. E aqui é um momento muito bom que o Flusser vai trazer contribuições para a gente pensar a nossa contemporaneidade, porque as citações que ele traz, os exemplos, são muito pertinentes. E aqui eu vou falar um pouco sobre essas transições, né? Em outras palavras, as ferramentas imitam a mão e o corpo empiricamente. No caso, uma chave de fenda ela vai trabalhar, né, no movimento da mão, imita a mão, a faca também. Então essas ferramentas elas estão muito ligadas a essa questão corporal. Enquanto a máquina imita o corpo mecanicamente e os aparelhos neurofisiologicamente. Então ele vai falar aqui do aparelho também. Enquanto a ferramenta imita empiricamente, com o movimento, as máquinas mecanicamente, com uma estrutura cada vez mais complexa, os aparelhos eletrônicos vão imitar neurofisiologicamente, vai ter uma camada a mais.
trata-se de converter em coisas as simulações cada vez mais perfeitas de informações genéticas herdadas. Então, aqui eu posso entender, por exemplo, em que a máquina ela passa a aprender. Isso aqui é um momento atual que a gente vive, né, com a ideia de inteligência artificial, aprendizado de máquina. Inclusive, ele fala, né, que os aparelhos vão imitar neurofisiologicamente. Não é à toa que a gente percebe muito o uso desses termos ligados à neurofisiologia para relacionar as inteligências artificiais, né? Algoritmos genéticos, redes neurais. Então o Flusser vai no cerne da questão aqui, quando ele pensa esses aparelhos. E esses aparelhos, diferente da máquina que está na fábrica, ele vai ser disperso. Ele vai falar em que o ser humano vai tender a utilizar aparelhos cotidianamente. Vai fazer parte da rotina do ser humano, né? Esse novo homem que surge com essa terceira revolução industrial da máquina para o aparelho eletrônico está unido aos aparelhos por meio de milhares de fios, alguns deles invisíveis, aonde quer que vá, ou onde quer que esteja, leva consigo os aparelhos ou é levado por eles. E tudo o que faz ou sofre pode ser interpretado como uma função do aparelho. Então, aqui a gente pode pensar perfeitamente a ideia do telefone celular, né? E o Flusser vai falar desse surgimento desses aparelhos enquanto um processo da terceira revolução, né? A máquina ela vai se descentralizar da fábrica. Enfim, Flusser é viagem, é muita viagem. Então aqui é um processo de tentar entender e construir junto isso com vocês, né? E aqui é muito interessante, então ele vai falar da fábrica, né, que está na segunda revolução, em oposição à escola. A fábrica é um espaço de criação de máquinas, de ferramentas, e a escola é um espaço de pensamento. A fábrica, então, ela deixa o homem em estado de não pensamento apenas para produzir e utilizar a ferramenta. A gente pode trazer até as imagens do homem moderno, né, de Charles Chaplin, o homem quase como uma ferramenta dentro da fábrica. Mas ele vai apontar que com a tendência desses aparelhos eletrônicos, a situação pode mudar. E aqui o Flusser ele vai para um caminho otimista, né? Com esses aparelhos cada vez mais disseminados, a ideia é que a possibilidade de fabricar se polarize, se dispersa cada vez mais, né? E isso a gente vê hoje, a cultura contemporânea. Por exemplo, com a ascensão dos canais de YouTube. Hoje, cada pessoa pode ser um produtor de conteúdo, né? Com as ferramentas como o Canva da vida, que permite que muitas pessoas que não têm um ofício de design possam construir graficamente. Então, o Flusser vai apontar que essa guinada para esses aparelhos eletrônicos vai trazer uma polarização da fabricação. Cada vez mais as pessoas vão poder fabricar com esses aparelhos, né, dispersando da fábrica. E aqui ele vai falar, então, que a fábrica do futuro. Qual será a fábrica do futuro? Em função disso, dessa possibilidade criativa dos aparelhos, a fábrica do futuro deverá assemelhar-se mais a laboratórios científicos, academias de arte, bibliotecas e discotecas do que as fábricas atuais. E o homem-aparelho do futuro deverá ser pensado mais como um acadêmico do que como um operário, um trabalhador ou um engenheiro. Porque ele vai falar que com esses aparelhos possibilitando cada vez mais a criação, a necessidade de uma fábrica, a necessidade dessa sistematização da criação de ferramentas, ela vai se perder, se polarizar e o ser humano ele vai poder criar cada vez mais livremente. Aqui o Flusser vai para um caminho super otimista. Vamos pensar as inteligências artificiais. Elas vão possibilitar que a gente crie, porque vai ser cada vez mais fácil criar imagem, criar aplicativos. Pensando em impressora 3D, que cada um em casa vai poder criar suas ferramentas. Então é muito por aí. E aí ele vai fechar, né? Se ele começa criticando no texto a noção de Homo sapiens sapiens, ele vai dizer que o Homo faber, o homem que fabrica, se converterá em Homo sapiens sapiens, porque reconhecerá que fabricar significa o mesmo que aprender, isto é, adquirir informações, produzi-las e divulgá-las. Então é mais ou menos por aí que ele vai apontar essa transição, né, do processo técnico da mão, ferramenta, máquina a aparelho eletrônico, sendo esse aparelho eletrônico um caminho que pode seguir para uma certa utopia criativa, né? Em que o ser humano vai, enfim, gozar de suas possibilidades criativas a partir desses aparelhos. Então esse texto é um texto otimista, em que você vai pensar a história da humanidade a partir da história da fabricação, né? Mas, enfim, à medida que a gente for lendo, a gente vai ver que o Flusser ele
vai de uma polaridade a outra. Ora ele é muito otimista com a tecnologia, ora ele é completamente pessimista e vai apontar para um futuro muito distópico. Então é um autor muito interessante, muito provocativo, né? E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo.